Aleluia, amados irmãos, a graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Exaú Almeida. Estamos aqui trazendo hoje para você um curso na qual eu já tinha falado desde o final do ano passado, que iria dar, que é sobre a formação do caráter. E é interessante de nós chegarmos a abordarmos esse assunto, porque é muito interessante da vida do cristão ter justamente a maturidade suficiente para ser exatamente quem? Para nós chegarmos à estatura do primogênito que é Cristo. E conforme nós estamos falando, eu gostaria de deixar um pacto aqui com os irmãos, durante todo esse curso. Eu gostaria de deixar justamente essa palavra, Romanos 12, versículos 1 e 2 aqui, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, aquele culto inteligente. Ou seja, crer é pensar também. Então, por isso que eu gosto de pensar. Eu gosto justamente de fazer com que as pessoas pensem justamente comigo. Então, aqui nessa escola dominical, aqui nesse curso, nós temos que pensar no que a palavra de Deus está dizendo. E diz aqui mais no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformamos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a agradável e perfeita vontade de Deus é justamente isso. É você saber pensar, é saber justamente ser um crente maduro, é ter maturidade e justamente aperfeiçoar o seu caráter em Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui trazendo aqui o curso de formação do caráter. E hoje vamos começar dizendo o seguinte: o primeiro questionamento aqui, o caráter cristão. De que nós estamos falando? Porque não adianta eu trazer o curso sem saber do que nós estamos falando. Então vamos começar a falar justamente isso, do que nós estamos dizendo exatamente, Então vamos lá, vamos passar mais um slide aqui. Vamos dizer aqui, olha só, o caráter cristão. O que nós estamos falando aqui? Eu separei 2 versículos aqui para que você possa entender melhor aqui. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, olha o que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme, olha só, ainda separei, ainda diz aqui, conforme a nossa semelhança. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, até na parte A, no início diz aqui, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou outras traduções, a expressa imagem do seu ser. Esses 2 versículos, nós vamos, ao longo de todo o curso, vamos falar acerca desses 2 versículos. Então, vamos lá. O que vamos dizer aqui exatamente, para que você possa entender o que é caráter? Isso aqui é uma palavra grega, caráter, em grego, caracteras, que significa justamente o quê? Imprimir ou gravar. Características, ou seja, o caráter, ou seja, aquilo que está impresso, aquilo que está gravado no nosso coração, aquilo que está tudo no nosso ser, que está gravado, impresso, moldado. E é por isso que Jesus fala o seguinte, ou seja, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós somos o quê? O molde da impressão, na impressora celestial de Deus sobre nossa vida. E aqui, a etimologia, vamos dizer aqui, a etimologia do caráter é rica e preciosa. A ideia que há em nossa alma ou espírito, que se vai imprimindo em nosso caráter por uma gravura ou uma estampa. Em todo indivíduo há o enigma interior e um sinal exterior. O enigma seria o que nós temos no coração e o sinal externo seria o que? Exatamente isso que nós estamos dando, o caráter. Então, exatamente isso. Por isso que nós vamos ler muito Hebreus 1:3 e também Gênesis, capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 26, que nós lemos agora. Então, amados, o caráter exatamente diz isso. Então, passamos aqui, mais um slide aqui, vamos falar
algumas explicações, algumas definições, né? Eu fiz aqui um testamento para que a gente possa dar uma olhada aqui. Olha só. Vamos aqui e para analisar o que estamos falando aqui, ó. Olha só. Todo ser humano possui o seu caráter, ou seja, é a maneira de ser de uma pessoa, ou seja, se é bom, se é mau, se é exemplar, ilibado ou indigno, pervertido ou ímpio ou santo. Aí a segunda definição aqui: o caráter é a soma de todas as características do indivíduo, tal como o seu comportamento o evidencia. O caráter é a integração de todas as virtudes e defeitos morais da personalidade. O caráter não depende do grau de instrução, mas sim de princípios e valores que são gravados na mente de cada pessoa. Mais outro slide. Vamos lá. O caráter depende muito, olha que coisa profunda essa aqui, ó. O caráter depende muito das condições em que o indivíduo é criado. Nós vamos inclusive falar sobre essa questão. O caráter depende muito das condições em que o indivíduo é criado, ele é conduzido ou educado. Diz a respeito à conduta do mesmo, é resultante da formação familiar, cívica ou espiritual. O caráter de uma pessoa se manifesta pela sua maneira habitual de se comportar no cotidiano e em diferentes situações dadas. Inclui suas atitudes, seu modo de sentir, pensar, falar, agir, reagir e decidir. O caráter se revela principalmente na convivência familiar. Já imaginou quando você conhece uma pessoa para se casar? A primeira coisa que a família fala é o seguinte: olha, quando eu conheci, né, a minha esposa, eu lembro que minha sogra falou o seguinte: olha, a sua futura esposa gosta disso, gosta daquilo, não gosta daquilo outro. É caráter. Aqui, ó, o caráter de uma pessoa se manifesta pela sua maneira habitual de se comportar no cotidiano em diferentes situações, né? E revela principalmente da convivência familiar, na área de trabalho, nas relações interpessoais com seus amigos, no tratamento com o próximo, no cumprimento com seus deveres e as suas responsabilidades. O aspecto mais profundo do caráter de uma pessoa se conhece pelo modo que reage ante a prova. Olha só que coisa legal. Você vai medir, olha só, eu vou falar uma palavra que o pastor Júlio falou essa semana, que nós o tempo todo somos medidos por Deus. Então, como nós somos medidos por Deus nas nossas adversidades? Exatamente em cima de uma coisa chamada caráter. Olha só, o aspecto mais profundo do caráter, né, de uma pessoa se conhece pelo modo em que reage ante a prova, ante a tentação, ante a adversidade, perante uma angústia, antes do difícil suportar, ante ao tratamento injusto, frente ao necessitado, como também frente ao sucesso e à prosperidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que são boas, pessoas que são um sucesso, mas em todas essas questões aqui que nós listamos, é um verdadeiro de um fracasso. Não adianta ser educado, não adianta apenas a pessoa ser boa, tem que justamente passar por tudo isso aqui para que o seu caráter seja bom. O caráter é um aspecto psíquico, ou seja, do seu psique, na sua mente, ali no seu dia a dia. O caráter é um aspecto psíquico da personalidade. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão de personalidade. É a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se, tem a ver com a própria conduta. Ou seja, o caráter é a marca registrada de cada pessoa. E por último, eu acho que eu acredito que seja o último. Diz aqui que o caráter faz parte da personalidade. O nosso caráter é justamente a nossa personalidade. Mais para frente vamos falar sobre caráter e personalidade. Nós vamos falar mais à frente. Tá? Já estou adiantando logo, dando spoilerzinho para os irmãos. Mas aqui, ó, o caráter faz parte da personalidade. O caráter é adquirido, não é herdado. Vamos lá.
Você já viu pessoas que são parecidas, algumas pessoas são parecidas com seus pais, outras não. Já houve pessoas do tipo do caso que, assim, dentro da família, falou o seguinte, a mãe ou o pai falou o seguinte, eu não sei a quem esse filho puxou, eu não sei quem esse filho, ele saiu da onde, porque não tem nada a ver comigo, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão, aquela coisa toda. Ou seja, é literalmente aquela ovelha negra da família, vamos dizer assim. Resulta da adaptação progressiva do temperamento, as condições do meio ambiente, o lar, a escola, a igreja, a comunidade, o estado socioeconômico. Sem sombra de dúvidas, o caráter está ligado a um ingrediente muito bacana, a ética de cada pessoa. O caráter, ele está condicionado à sua ética. Vamos mais um slide aí para nós colocarmos aqui mais. Então vamos falar aqui, já que nós falamos de caráter e personalidade, eu trouxe aqui uma coisa para que nós possamos diferenciar justamente do caráter e da personalidade. Existem algumas diferenças, algumas situações que podemos usar. Vamos entender as diferenças aqui. O caráter, nós usamos esse termo para referenciar ao aspecto em nossa maneira de ser, que tem a ver com nossas virtudes, defeitos, e dizer o que está bem e aquilo que está mal. É o caráter. Agora, a personalidade, tá? Vamos usar mais aqui, ó. Eu não sou psicólogo não, mas isso é bem explícito e acho que está bem colocado para que todos possam entender isso. Você não precisa ser psicólogo para entender isso. Mas olha só, personalidade. Nós utilizamos o termo personalidade para quê? Para se referir àquele que em nossa maneira de ser é moralmente neutro. É a nossa individualidade de acordo com Deus e que nos fez cada um, né? Cada um em si. Então é o seguinte, então já começa dizendo aqui o seguinte, da mesma forma que os seus dedos aqui, ó, o seu polegar, você não tem que botar o seu polegar para dizer quem você é, a sua digital, a sua impressão ali, o seu caráter é a mesma coisa que a impressão digital, é única. Só você tem a sua personalidade, só você tem o seu caráter, só você tem a sua conduta. Você é um ser único. Isso é que nós vamos dizer aqui. Mas aí você pode dizer para mim, pastor, mas eu preciso mudar alguns traços da personalidade? Sim, nós devemos mudar. Eu, por exemplo, eu sempre falo aqui na igreja que tem coisa que eu não valho nada. Eu sempre gosto de dizer que pela graça de Deus nós fomos alcançados e tocados pela honra dele e que nós procuramos ser melhores do que nós entramos por essas portas da igreja. Então, isso tem a ver com caráter e personalidade. Então, vamos mais outro slide aqui para que você possa entender legal aqui uma coisa que nós estamos nos referindo aqui. Vamos lá. Olha só, que coisa legal aqui, ó. A personalidade é formada durante as etapas de desenvolvimento psicoafetivo, pelas quais passa a criança desde a gestação. Vamos lá. A criança, ela não sabe muitas coisas. Por exemplo, a criança, vamos botar de uns 6, 7 anos, não sabe exatamente o que acontece no mundo de pessoas de 30 a 40 anos de idade. As pessoas lá para os seus 30, 40 anos de idade. A criança não sabe, mas a criança, ela vai se formando, ela vai se moldando com relação a vários fatores externos e muitas questões. Então, o que acontece? Ela é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo. Outro dia desse eu estava conversando com uma mãe na qual estava dizendo a respeito de um filho que essa pessoa que ela tem. Ela disse que esse filho que já está na casa dos seus 20 e tantos anos, ou seja, a pessoa está avada em muitas coisas. Por que isso aconteceu? Eu disse para essa pessoa, eu falei, cara, isso é simples. Por causa desse problema X que aconteceu na vida da irmã e que isso afetou na vida do seu filho. Simples assim. Claro que algumas pessoas acabam escutando o que não gostaria de que escutasse.
Mas a grande realidade é que o caráter nosso que nós fazemos hoje tem muito a ver com o nosso passado. Por exemplo, como eu sou uma pessoa eu já sou uma pessoa mais extrovertida, aquela coisa toda, falo com uma certa desenvoltura. Por quê? Porque eu tive um pai que na qual era pastor e que justamente falava com desenvoltura, falava abertamente com as pessoas. Então isso vai moldando o caráter de algumas pessoas. Como assim outras pessoas também têm o quê? Uma personalidade mais, mais tímida. E eu já sou uma pessoa que também já fui tímido na minha vida. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa tímida. A minha mãe é a pessoa mais reservada. A minha mãe é a pessoa mais, como diria aos irmãos, a pessoa mais reservada mesmo, no sentido de olhar a pessoa, de observar. Entendeu? Então vamos lá. Antes mesmo ali. Vamos lá. Para a sua formação, inclui todos os elementos geneticamente herdados. E um dos elementos geneticamente herdados está ali um ingrediente legal que chama-se temperamento. Olha só que interessante, o temperamento. Como também são adquiridos do meio ambiente no qual a criança está inserida. Ou seja, toda pessoa que geralmente onde vive, a pessoa onde está inserida, que pessoas que ela está andando, os seus vizinhos, por exemplo, o que acontece em volta da criança, ela também tende a imprimir justamente esse caráter de personalidade. Vamos lá, a personalidade é construída. A organização dinâmica dos traços do interior, do eu, formados a partir dos genes particulares herdando das existências singulares e suportando-se das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser e de desempenhar o seu papel social. Pode colocar mais outra aí para nós andarmos? Tá? Então vamos lá. Caráter de personalidade, nós vamos fazer aqui algumas comparações. Que vamos dizer aqui. A formação da personalidade, ela vai começar na infância. Você pode reparar que tudo aquilo que você começa a criar, ou seja, é exatamente aquilo que Provérbios começa a dizer. Provérbios, o que? Ensina a criança no caminho que se deve andar. O que a criança aprender aí está a fase, comprometerá todo o seu desenvolvimento psíquico, emocional, afetivo e social. Daí, podemos ver como é importante o papel do ensino cristão na formação da personalidade das crianças. É por isso que nós temos justamente a salinha das crianças ali, porque durante o culto, não é apenas aqui uma exclusividade da QS, na maioria das igrejas. Enquanto os pais estão participando do culto, de todo evento da liturgia cristã, enquanto na ministração pastoral, por aqui, as crianças estão em separado, justamente aprendendo o quê? Coisas de Deus apenas voltado para a criança. Isso é importante, nós frisarmos essa questão. É certamente que a palavra de Deus nos adverte. Olha só, inclusive aquele versículo que eu tinha falado. Instrui o menino no caminho que se deve andar, até quando envelhecer, e ele não se desviará dele. Provérbios 22:6 diz isso. Da formação da personalidade, desenvolve-se o caráter humano através de diversas experiências da vida. Diz a palavra também, Provérbios 20:11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e se a sua obra for pura e reta. Olha que interessante, ou seja, desde Salomão já era conhecido essa questão de caráter, personalidade cristã. Mais um slide aí para colocar. Mas olha só, então eu fiz um desenho mais ou menos, um esquema aqui como é que funciona. Mas eu vou fazer os irmãos entenderem, para que você possa olhar. Olha só, a mesma ação, como se for um caráter então, aqui ó, a mesma ação reiterada por um indivíduo, 1, 2, 10, 100, 1000, milhão de vezes, se torna um hábito. Se
você faz uma ação, alguma coisa, e aquela primeira ação que você fez bem para você, ou mal, pode fazer mal mais à frente, depende. Mas o que acontece? Tudo aquilo que você vai fazendo, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, torna-se uma palavrinha chamada hábito. E o hábito, justamente, tem a ver com essa questão também do caráter. Então, olha só, justamente o hábito tem a ver com a conduta moral. O hábito tem a conduta moral. Ele pode acabar cristalizando uma característica definida pelo caráter, ou ele pode deixar aquela pessoa, em vez de brilhar, deixar ela opaca. O hábito ele pode fazer com as duas coisas. Vamos dizer que o hábito é uma espada. Ele tem dois lados que vai cortar. Um para o lado bom ou um para o lado mau. Depende do que você tem um hábito. Se você tem um hábito de orar, jejuar, de buscar a face de Deus, você está tendo um hábito excelente na sua vida. Agora, se você, ao invés de todas essas coisas, ao invés de você chegar a fazer isso, você está indo do tipo, vai buscando as suas próprias conveniências, vai se divertindo, vai brincando, vai zoando mesmo, vai farreando e por aí vai. Aí você só vem à igreja quando precisa de Deus. Você acha que esse hábito vai fazer com que Deus vai olhar para você com relação a esse tipo de hábito? Eu acredito que não, né? Mas, vamos lá. Essas características de caráter podem ser positivas ou negativas. Podem ser virtudes morais como a sinceridade, bondade, humildade e generosidade. Ou defeitos, como falsidade, como raiva, soberba, egoísmo e etc. E é óbvio que muitas dessas características aqui, irmãos, que nós estamos falando aqui, vão se formando desde a infância. Por isso que nós estamos falando da importância de nós colocarmos o nosso caráter, imprimirmos o nosso caráter. É impresso hoje. Eu já estou uma pessoa de 42 anos. O meu jeito de ser já é impresso desde quando eu era criança. Então, imagina eu mudar depois, né, dessa idade. É quase impossível você mudar um adulto. Mas vamos lá, olha só. Eu fiz aqui um esquema aqui. Vamos lá. O que são os hábitos? É os seus hábitos. O que você faz diariamente. Você faz 10, 20, 100 vezes, você vai se tornar o quê? Isso vai se tornar um hábito. E hábito é o quê? É uma característica de caráter. Agora entenda bem. Vamos lá. Vamos dizer que traço. O que é o traço? Traço é o caráter da pessoa mesmo ainda, tá? Vamos dizer que é um outro nome, mas vamos dizer, botar assim, mais técnico do caráter. Traço. Mais traço, vários traços, né, que são a personalidade que a pessoa tem, vai se formar o quê? Caráter. Então vamos lá. Deste modo que no princípio da conduta forja o caráter. Uma vez forjado o caráter, esse naturalmente condiciona algo chamado comportamento. Agora vamos lá. Conduta. Olha só, olha a equação muito maneira aqui que nós vamos falar aqui. Conduta mais caráter, olha só, conduta mais caráter é igual comportamento. É uma equação muito legal de se ver, de se olhar. Então, antes de terminar aqui esse vídeo, já estou logo dizendo, quando nós disponibilizarmos o vídeo, este material também estará disponível para que você, né, possa aproveitar e ler com calma, para que você possa entender legal aqui essa aula. Mais um slide então, vamos passar mais um aqui. E vamos falar também do seguinte, de uma coisa que muitas pessoas não entendem. Vamos falar uma coisa que as pessoas não entendem, né? Sobre isso aqui, a influência do lar e da sociedade na formação do caráter. Tem tudo a ver. Olha só, então estamos começando a dizer o que? De influências externas, influência de caráter, né? A influência do lar e da sociedade. Então vamos lá, vamos colocar aqui algo aqui, e eu gosto muito de falar sobre história, vamos voltar
nos princípios de algumas coisas, de alguns princípios elementares. Vamos lá. Antigamente o lar era o centro da formação integral dos seus filhos. Ali se aprendia a se falar, se comportar, trabalhar, ler e escrever. E não botei ali em parênteses, se é que seus pais sabiam, mas era importante a educação dos seus filhos na época. Eu estou dizendo isso lá atrás, assim, não estou indo muito longe, no início do século XX, por exemplo, não vou muito longe não. Geralmente o pai ensinava os valores do seu ofício, geralmente o pai ensinava o seguinte, o trabalho, ou seja, geralmente o que? Se o pai era vendedor, ensinava o filho a ser um vendedor. Se o pai era ferreiro, ele ensinava o filho a trabalhar com o ferro, moldar o ferro ali e tudo mais, por exemplo. E as meninas, né, aprendiam as habilidades da mãe. E quais eram as habilidades da mãe naquele tempo? Saber como cuidar da casa, saber costurar. Hoje eu não vejo menina mais hoje saber costurar. Eu não vejo mais isso hoje. Mas as meninas antigamente tinham que saber, eram ensinadas a saber costurar, saber fazer tricô, crochê. Hoje não, é difícil você ver uma coisa dessa. Vamos lá. Os pais cristãos, aí já entra os dois. Quem? O pai e a mãe. Os pais cristãos ensinavam seus filhos. Olha os ingredientes que eles ensinavam: fé, oração, bons costumes e as virtudes cristãs. Havia espaço de tempo adoidado para quê? Para haver aquele entretenimento da reunião familiar. Antes, né, da era da energia elétrica, é engraçado, né? A modernidade nos trouxe algumas coisas, inclusive uma palavra que eu falei aqui é exatamente isso. Por exemplo, no início da criação do celular, eu tinha um aparelho que, tipo assim, por exemplo, que durava uma bateria 3 horas, 3 dias, uma bateria de celular, antigamente. Aquele Nokia antigo, né, Eduardo? Aquele Nokia antigo, aquele tijolão. Uma vez eu deixei cair na água. Eu peguei ele, sequei por fora, liguei de novo, ele funcionou. Agora vai fazer coisa no telefone hoje. Então a modernidade hoje só me atrasou um lado. Se nós pararmos para analisar nessa ótica, nessa perspectiva. Mas olha só, antes da energia elétrica, ou seja, como era antes vamos botar assim melhor, antes da Revolução Industrial? Os pais se reuniam, né, jantavam juntos, todo mundo à mesa, aquela coisa toda, né? Falava de quê? Como é que foi o seu dia? O que você aprendeu na escola hoje? O que você aprendeu na igreja hoje? Se fosse domingo, né? Agora, hoje em dia, a coisa mudou. A verdade é o seguinte: todos os telefones, todas as crianças estão isso aqui, ó. Pega esse daqui, chama telefone, você vai ficar assim, ó, direto. Não desgruda o olho desse aparelho aqui. As crianças hoje, por exemplo, vamos botar os adolescentes ou os mais jovens. Hoje você não vê praticamente famílias almoçando juntos. As famílias estão como? Um está na televisão, né, vendo algum filme, outro está em outro canto almoçando, ou seja, você não vê a família reunida sentada à mesa. É difícil você ver hoje em dia esse tipo de valores. Então, aqui, ó, antes da energia elétrica ou da Revolução Industrial, as noites acabavam, as atividades e a família se reunia ao redor de alguma lâmpada para jantar e para conversar. Eles não tinham para onde ir, não tinha noitada, não tinha boate naquela época não tinha para onde ir, nem com quem sair. Os pais eram os únicos educadores dos seus filhos. Eram os únicos educadores. Olha só, ainda mais, perdão, havia, olha só, pouca influência externa na formação dos filhos. Por isso aquela sociedade também era muito mais homogênea do que a atual. Olha, a nossa sociedade de hoje é heterogênea direto. Pessoas que pensam diferente. Na verdade, não como é que eu vou te dizer? Não
as diferenças são grandes de pessoas em várias questões, seja questão cultural, sexual e por aí vai. A sociedade hoje, no século XXI, já está aí para ficar aí, está desse jeito. Olha que coisa interessante que nós estamos dizendo. Vamos passar um slide aqui legal? Olha só. E hoje o contraste é muito grande. Olha que contraste é esse. Vamos lá. As exigências da sociedade moderna e a distorcida mentalidade imperante quase têm obrigado as mães a abandonar seus filhos desde bebês em mãos de babás e guardiães. Por quê? As mulheres entraram no mercado de trabalho. Nós vemos hoje mulheres, praticamente para que venha necessitar, complemento da renda familiar, as mães estão indo para o mercado de trabalho e deixam seus filhos como? Sendo criadas por outras pessoas. E se não tem babás, deixa nas creches. Aí, se bota em creche no dia de hoje, você imagina a tragédia que acontece na vida de muitas pessoas. Os filhos estão expostos. Olha só aqui que os nossos filhos hoje, estou falando século XXI, 2023, estão expostos à agressiva influência externa desde os 3 anos em jardins de infância. Porque, na verdade, irmãos, olha só, eu me lembro do dia que você se... Eu gostaria de fazer uma pergunta a você aqui agora. Você se lembra do primeiro dia que você foi no colégio, na escola? Eduardo, lembra do primeiro dia? Eu vou dizer a minha primeira vez na escola. Primeiramente, eu já tinha um trauma, já desde a infância, que é o seguinte, é um trauma que eu tenho. Você me leva para qualquer lugar, você consegue me levar. Você me leva, eu gosto desse exemplo, o pastor Júlio ri muito. O melhor exemplo, você me leva para um cemitério, mas não me leva para o hospital. Por quê? Eu era criança, eu tive uma doença renal, eu tive uma doença renal muito séria. E o que acontece? Eu tive que ficar sem os meus pais durante esse período, nessa estadia, né, Eduardo? Imagina só, a criança abandonada, ficar durante 15 dias, 2 semanas no hospital. Um dia já é complicado, imagina 2 semanas, dentro do hospital, para fazer esse tratamento. E eu quase fui para hemodiálise, mas graças a Deus hoje os meus rins funcionam normalmente, graças a Deus. Mas o trauma de ficar no hospital trancado ali, sem ver os pais, ficou. Então, primeiro dia da escola, rapaz, uma tragédia. Por quê? Porque eu fui para a escola, primeiro dia, a minha mãe, tchau, estou indo embora. Cara, abriu o berreiro. Eu chorei muito, pensando que minha mãe fosse me abandonar ali na escola. E claro, os garotos maiores se aproveitaram. Bate aqui, zoação ali, por aí vai, bullying, hoje em dia, aquela coisa. Mas por causa de tanto bullying que eu já tinha na minha vida, eu estou vivo aqui até hoje, eu estou mais forte. Aleluia por isso. Mas vamos lá, os nossos filhos estão expostos à agressiva influência desde os 3 anos, E vamos lá, para continuar recebendo na escola pública a influência de companheiros que muitos vêm de lados muitas vezes destruídos. Amados, isso eu já cansei de ver na minha vida. Imagina você, pessoas, colegas de colégio, lares desestruturados completamente. Eu já vi pai maconheiro, pai ladrão, pai isso, pai aquilo, pai fugir da justiça, pai advogado. Cara, mas olha, eu já vi de tudo e mais um pouco nessa vida. Se eu for contar as pessoas com quem eu andava na minha adolescência, os irmãos vão ficar assustados. E às vezes quando eu chego e falo na igreja, gente, amados, eu só andei com gente ruim. É esse exemplo aqui. O mundão é isso daí mesmo. Não tem coisa boa para a gente aproveitar do mundo. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. E esse curso aqui é importante justamente para isso, para que você possa entender exatamente o que você está falando. Por exemplo, se você tem um filho ou uma filha no colégio, você não sabe o que está acontecendo. Se chega com o rosto da tua casa e o filho, não, é que eu caí de bicicleta, alguma coisa, pode ter certeza, não foi por causa de tombo de bicicleta. Foi porque, isso aqui está aqui, de cara. Vamos lá.
selvageria, influência de companheiros que muitos vêm de lados destruídos e sem valores morais. Não tem escrúpulos essa galera. Acha que tudo é diversão e bater e por aí vai, tá tudo certo. Não é desse jeito. Vamos mais. Por outro lado, a maioria dos pais nem sequer aproveita um pouco o tempo da convivência com os filhos para se ocupar construtivamente. Olha só como é que são as coisas hoje. O pai e a mãe trabalham. Olha só, Eduardo. O pai e a mãe trabalham. Aí, o pouco do tempo que tem para ficar com os filhos, faz o quê? Vai para lá, aquela coisa toda, e vão dormir. E os filhos estão aqui, no educador do dia de hoje, celular. E estão ali, sapeando um monte de coisa, aquela coisa toda. Por isso que nós temos aí hoje crianças, adolescentes, jovens que estão saindo de casa, conversando aí com pedófilos da vida e por aí vai se aproveitando exatamente disso, da falta do quê? Da convivência dos pais com o lar. Então eu digo para os irmãos hoje de todo o meu coração, se você não criar seu filho, pode ter certeza de uma coisa, o mundão vai adotar seu filho, o mundo vai adotar sua filha. O tráfico de droga da esquina vai adotar seu filho. O ladrão vai adotar seu filho. O matador vai adotar o seu filho. Entenda isso que eu estou dizendo aqui nessa noite. Vamos lá. A TV, o celular, o computador dominam a cena familiar, roubando, com seus perniciosos e destrutivos programas. O valioso tempo que deveria ser dedicado à comunicação e edificação da família. Amados, isso é mais do que necessário. Você estar do lado do seu filho. Está mais. Está acabando? Eita, fé, sério? Mas, vamos lá. Amados, nós aqui temos que chegar a olhar justamente essas coisas que estão roubando, estão massacrando a família no dia de hoje. Passa o slide aí, Eduardo, para que você possa entender. Olha só que está aqui, a responsabilidade da igreja. Qual é a responsabilidade da igreja nos dias de hoje? Qual é a responsabilidade da igreja do século XXI? Diante desse quadro, se requer uma forte e decidida dedicação dos pais, a formação do caráter dos filhos, mas dada a grande deficiência atual dos mesmos pais, é responsabilidade da igreja ajudar e reverter essa situação. Claro que dentro das condições difíceis da sociedade atual. Amados, como vou dizer para você, o papel da igreja é justamente trazer temas como esse, que para muitos pode ser tabus, para dizer dentro de um púlpito. A nossa responsabilidade da igreja é isso aqui, trazer, sabe por quê? Está aqui, Essa é a razão de ser do presente estudo, é compartilhar cada um de vocês aquelas ferramentas espirituais que no Senhor estamos seguros e que serão de grande ajuda na formação do seu próprio caráter, da sua forma em que se troca, vocês possam ajudar uns aos outros, sejam filhos ou seus irmãos na fé. Amém? Irmãos, eu espero nesse tempo aqui ter ajudado os irmãos em alguma coisa, para que você possa examinar, olhar legal, bacana, sabe? Você colocar na sua mente e dizer o seguinte: pastor Exaú, é disso aqui que eu estou precisando, é dessa mensagem que eu preciso para que eu possa consertar a minha vida em algumas coisas. Eu não estou aqui para chegar, dizer que você está errado, que você é pecador, nada disso. Isso nós sabemos que todo mundo já sabe disso. Até eu também sou pecador tanto quanto você. A questão aqui nós temos que colocar uma coisa aqui. Apocalipse, o apóstolo João diz o seguinte, que ele aconselha que nós devemos comprar ouro. Então, comprar ouro significa uma coisa, nós devemos saber entender uma coisa aqui. O que significa ouro? Que câmbio é esse? O que exatamente quer dizer comprar ouro? Comprar ouro, sabe o que é? É ter tempo. Você tem que ter tempo para as coisas espirituais, você tem que ter tempo para a sua família, para seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. E você, filho, tem que ter tempo, em vez de celular, vai ter tempo para as coisas de Deus, juntamente com seus pais. Vamos interagir, todos nós, juntos, na graça de Deus. Tá? Eu espero que tenha
tenha passado para os irmãos tudo aquilo que precisava, tá bom? E não esqueça, tá bom? De você participar dos cultos, participar exatamente de cursos aqui, tá bom? Da igreja, e esse curso aqui é apenas o início, e que nós possamos estar, sabe, lado a lado, caminhando na graça e na paz de Deus, tá? Para os irmãos que precisam de uma oração, estamos aqui o tempo todo, todos os domingos. Tem o pastor Paulo com atendimento pastoral, tá? E nós vamos orar agora, tá? Encerrando aqui essa primeira hora em nome de Jesus, amém? Coloque a mão no seu coração, onde você estiver. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, ó Senhor, nesse momento, Pai. E onde essa pessoa estiver vendo esse vídeo, Pai, esteja na sala, no seu quarto, onde estiver, Senhor Cristo, ela possa ser tocada e alcançada pela glória do seu santo nome, e que tudo aquilo, Senhor, que esteja acontecendo dentro do seu psique, dentro, Pai, da sua vida, na sua mente, no seu coração, ó Pai, na sua família, Pai, que nesse momento, Pai, com a sua poderosa mão, Pai, e que nesse momento, Pai, Tu seja, Pai, cada dia mais e mais, ó Deus, aquele que, Pai, venha guardar, Pai, que venha transformar, purificar todas as coisas, ó Pai, e que nesse momento, Pai, desde já, Pai, nós queremos, Pai, que todos sejam transformados, ó Deus, nesse momento agora, ó Pai, pela glória do seu santo nome, Pai, e que todos possam testemunhar a transformação da vida, Pai, e que Tu és o único, Pai, que é digno de receber, Pai, toda honra e toda glória, e que todos possam, Pai, testemunhar tudo aquilo que Tu tem feito na vida de cada um, e desde já nós te agradecemos em o Teu santo nome, Pai, amém e amém. Amém, amados? Muito obrigado por estar aqui nesse momento, tá, especial, por esse tempo gasto aqui nesse momento. Sei que nós passamos um pouquinho de tempo, mas tá bom, mas foi necessário nós conversarmos, tá bom? Agradeço a todos os irmãos e que fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até